Tá aí então. Foi hoje pela manhã lá na sede da APAE aqui na cidade de São Mateus. Ontem, dia 2, foi Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E hoje, segunda-feira, convidamos aqui a doutora Cláudia Albuquerque, tá, para falar sobre esse dia, falar sobre o autismo. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa. Boa tarde. A senhora que é terapeuta ocupacional, né? Eu gostaria inicialmente aqui que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua profissão, né? Sobre o que faz, na verdade, qual a função. Certo. Então, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que trata pessoas que têm problemas no seu desenvolvimento físico ou mental. O termo terapia ocupacional ele não é muito conhecido, infelizmente. As pessoas ainda confundem muito com fisioterapia. Tem gente que chama de fisioterapia ocupacional. Então, vamos entender que o termo terapia ele significa tratamento. E quando eu falo ocupacional, nós estamos falando de um tratamento para tratar as ocupações do ser humano. Que ocupações são essas? São as atividades do nosso dia a dia, que todos nós temos. As crianças se ocupam de quê? Do brincar, onde elas aprendem. Os adultos se ocupam de quê? Das suas atividades profissionais. Então, o terapeuta ocupacional trata e reabilita pessoas incapacitadas física ou mentalmente. Tá? Então, nossa demanda de pacientes são crianças com síndromes, crianças com paralisia cerebral ou algum outro atraso no desenvolvimento físico ou mental, idosos que tiveram AVC, que é o chamado de derrame, né, que é o acidente vascular cerebral, e perderam a função de movimento. Jovens que se acidentaram e também perderam as funções de movimentos. Então, o terapeuta ocupacional faz o quê? Ele entra com técnicas para reabilitar a função desse ser humano. Entendeu? Nós trabalhamos com a cinesioterapia, que a gente se utiliza de bolas, de rolos, de equipamentos para fazer esse adulto ou essa criança ter a sua independência. Tá? Isso é a terapia ocupacional. Eu trato para ele ter a ocupação dele de volta e de forma independente e satisfatória. Doutora, ontem, dia 2 de abril, foi o Dia Mundial, né? Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Isso. Agora, quando foi criada essa data? Bom, essa data ela foi criada em 2007 pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para chamar a atenção da população, da comunidade de forma geral, dos governantes, para as necessidades do autista, né, da criança portadora do autismo, para que as pessoas compreendam quem são essas pessoas, do que elas precisam. Então, foi comemorado pela primeira vez o Dia Mundial de Conscientização do Autismo a partir do ano de 2008. Então, essa foi a finalidade, né? Isso, o intuito é esse, é de trazer informações. Porque eu acho até interessante falar a questão de outros problemas que hoje são muito difundidos, divulgados, como o diabetes, a dengue, a pressão alta, que é a hipertensão. Todo mundo entende um pouco sobre isso. Se você sentir algum sintoma, você diz, será que eu não estou com diabetes? Será que minha pressão está alta? Por quê? Porque tem sempre informações na televisão, tem campanhas na cidade, e o autismo não. Né? O autismo é pouco conhecido porque pouco se é informado. Então, essa data é exatamente para isso, para que as pessoas voltem a sua atenção para as pessoas portadoras do autismo. Vamos fazer o seguinte, doutor, vamos tirar a dúvida de quem está em casa nos assistindo aqui. A senhora pode falar um pouquinho do que é o autismo, o que é o autismo? Certo. O autismo ele é definido como um transtorno, não é uma doença, tá? Ele é definido como um transtorno do desenvolvimento cerebral. Esse transtorno ele afeta principalmente as relações sociais das crianças com autismo, a comunicação, o comportamento dessas crianças e as integrações sensoriais. Tá? O que é isso? Essa criança ela vai ter dificuldade em se relacionar com outras pessoas, dificuldade em manter um comportamento que é dito aceitável, né, ou aceito como normal, e ela vai ter a sua sensibilidade exacerbada. Por exemplo, muito barulho vai incomodar, uma textura diferente, um toque diferente vai incomodar, né, uma luz muito forte. Então, o autismo é caracterizado por esses três características. Comunicação é alterada, as relações sociais é alterada e a integração sensorial dessa criança também é alterada. Então, doutor, existe vários tipos de autismo? Existe. Só que antes de eu falar do tipo de autismo, eu queria falar
como que ele é visto hoje? Hoje não é só um autismo, ele está dentro de um grupo de transtornos, né? Em um estudo recente do Manual de Saúde Mental, o autismo está dentro de um grupo de transtornos que é chamado de TEA, transtornos do espectro autista. É um grupo de transtornos, tá? E a partir desse grupo de transtornos é que foram classificados, como você fez a pergunta, em 3 principais tipos de autismo. Tá? Nós temos o autismo grave ou autismo não verbal, que é aquela criança que ela não fala nada, ela não verbaliza palavras, ela emite sons, ela tem gritos, mas não fala. É uma criança que tem movimentos repetitivos, aquela criança que bate muito as mãos, balança o corpo, bate a cabeça na parede. É a criança que não mantém um contato visual com as outras, não se interessa por se relacionar com o outro, com outra pessoa. Esse é o principal tipo de autismo que a gente chama de autismo não verbal. Temos ainda o autismo clássico, que a gente chama de também autismo verbal. A criança, ela fala, só que ela não usa a linguagem para se comunicar. Ela fala por repetição. Ela pode falar até frases inteiras, completas, mas ela não está usando aquela fala para se comunicar. Ela só está repetindo. Um exemplo, a mãe pergunta para a criança, você quer água, meu filho? Ele repete, água, porque ele ouviu aquele nome e ele conseguiu falar. Isso não quer dizer que ele está dizendo que ele quer água. Ele está repetindo uma palavra que ele ouviu. Então, esse é um segundo tipo, é o autismo mais comum. É o que a gente chama de autismo clássico, tá? Que a criança, ela fala, mas ninguém sabe o que ela quer dizer com aquela fala. E temos ainda o autismo leve, que ele é chamado de síndrome de Asperger, que são os autistas superdotados. São crianças que são considerados até gênios, porque eles têm uma inteligência para uma determinada área muito grande. Só que em atividades simples eles podem não conseguir realizar, como, por exemplo, o simples amarrar um cadarço do seu sapato. Esse tipo de autismo leve, ele faz ele ter uma inteligência grande para umas áreas e para as atividades simples do dia a dia, ele não consegue realizar. Agora, doutora, quais são os sinais e sintomas do autismo? Mas a gente tem que entender primeiro o que causa. Né? Será que, né, qual é a causa desse autismo? Antes da gente falar dos sintomas, vamos entender essas causas, porque ainda é pouco difundida, pouco explicado. O que acontece? Não tem ainda hoje, infelizmente, uma causa definida. Não se sabe, é isso que causa autismo? É esse problema aqui? Não existe. Tá? Existem suposições, muitas pesquisas para tentar se chegar a essa causa. Mas o que se sabe é que as causas elas podem ser biológicas e genéticas, ou seja, estão realmente relacionadas à saúde materna, e estão relacionados à compatibilidade sanguínea entre o casal, tá? E principalmente os cuidados que essa gestante terá durante a sua gravidez. Então, como em qualquer outro problema de saúde, tudo pode ser prevenido no pré-natal. Então, a mãe, a gestante, ela deve evitar o álcool e outras drogas, como o cigarro, que é uma droga lícita, e as drogas ilícitas, claro, principalmente. Porque o álcool ele está ligado a quase todos os problemas neurológicos e cerebrais que as crianças nascem. Então, não tem uma causa definida, mas se sabe o que se deve fazer para evitar, né, poder ser desenvolvido nas crianças o autismo. A senhora falou agora há pouco na questão sanguínea, né? Agora, tem um outro detalhe também, que às vezes as pessoas comentam assim, mas o casal, eles são primos, são parentes bem próximos, primo. Como é que é bem essa diferença aí? Então, existem casais de primos, eu tenho na minha família, né, casais de primos de primeiro grau que têm 3 filhos super saudáveis. E outros que não têm. E existem casais que não têm nenhum parentesco sanguíneo. Então, isso aí, a questão dos primos, não é um fator determinante para a criança nascer com deficiência, com nenhum tipo. Só se esses primos, além de serem primos, há uma incompatibilidade sanguínea. Se o tipo de sangue do casal não é compatível. Aí sim, mas não porque são primos. Entendeu? Eles podem ser primos e o sangue ser compatível, os filhos vão nascer saudáveis como os meus primos, que o casal, né, que são meus tios, têm. E já
outros que não são parentes pode acontecer. Então, essa questão dos primos, ela não é um fator determinante para a criança nascer com algum problema. Agora, doutora, como é feito o diagnóstico? Bem, o diagnóstico, ele não é feito de forma de um exame, por exemplo. Ele é essencialmente clínico. Tá? O diagnóstico ele é a partir da observação do profissional médico, tá? Ou os outros profissionais, do desenvolvimento da comunicação dessa criança, do comportamento dessa criança e se essa criança está se desenvolvendo. Então, o diagnóstico é feito clínico, é feito a partir da observação dos sinais e dos sintomas. Por isso, a importância da família observar a sua criança, tá? Observar o jeito que a criança está se desenvolvendo para procurar esse atendimento, para confirmar se a sua criança é autista ou não, para poder iniciar o tratamento o mais rápido possível. Tem que ser iniciado quanto antes para que a criança possa ser estimulada da maneira correta e tenha sucesso no seu tratamento. Agora, qual o tratamento para o autismo? Bom, o tratamento ele é multidisciplinar, ou seja, são vários profissionais, tá, que vão trabalhar com essa criança. A criança autista ela precisa ser estimulada em diversos aspectos, principalmente a sua comunicação, a sua coordenação motora, a parte comportamental, né? Então, ela vai ser uma criança que vai ser assistida pelo fonoaudiólogo, pelo médico, pelo terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, os professores. Então, é uma gama de profissionais que vão estar lidando com essa criança para trabalhar as questões que ela tem, que precisam ser estimuladas, que precisam ser melhoradas. Mas é bom deixar claro que o autismo ele é uma condição humana. A criança ela nasce autista, ela vai se tornar um adulto autista. Tá? Ele vai ter algumas aquisições, ele vai melhorar, ele pode melhorar um pouco o seu comportamento, ele pode sim aprender, ele pode verbalizar algumas palavras, mas ele vai continuar sendo autista. A senhora já vem prestando o seu serviço aqui na APAI, no município de São Mateus, há quanto tempo? Quase 10 anos. Já. Esse ano eu vou completar 15 anos já de formada e nos primeiros passos na minha vida profissional, eu já estava na APAI, primeiro como voluntária, né, ali na APAI, na Rua Saraguá, Rua do Esporte. E agora, né, como profissional, a gente tem, além da APAI aqui na Rua do Esporte, nós temos a APAI Saúde, que funciona na Vaquejada. Então, eu já trabalho há bastante tempo na APAI, a gente tem uma equipe muito boa, nós temos esses profissionais que eu falei, nós temos lá, além de mim, nós temos fisioterapeutas, nós temos fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos e psicopedagogos. Então, ela funciona na Vaquejada. A gente ainda não retornou nossas atividades esse ano, provavelmente, e se Deus quiser, será esse mês ainda. Tem um grande número de crianças que participam das ações lá na APAI? Crianças autistas na APAI diagnosticada, nós temos 15 crianças. É um número grande. E, além dessas 15 crianças, nós sabemos de muitas outras que estão em casa e que os pais não buscaram ainda o atendimento. É até um fato que eu queria falar aqui, que é importante a gente finalizar com isso, para que fique claro na mente de todo mundo, até para quem tem um familiar que você acha que tem um comportamento diferente, para que identifique nessa criança os sinais do autismo, que a gente não falou, dos sinais e sintomas do autismo, né? O autismo, a criança, ela tem algumas características que você olha, você identifica se você prestar atenção no seu filho. Quando que essas características surgem? A criança ela nasce autista. Então, um bebê, ele já demonstra diferença. Um bebê de poucos meses, ele já demonstra uma diferença. Tem uma mãe de uma criança na APAI que ela disse que quando o bebê dela tinha 2 meses, ela viu que ele era diferente. Mas ninguém vai dar um diagnóstico nessa idade, né? E às vezes tem a fase da negação, a família não quer acreditar que a criança é diferente. Então a criança, ela, com poucos meses, ela já é diferente. Mas quando que surgem os primeiros sinais? É a partir dos 2 anos que os pais começam a perceber que é algo diferente. Por quê? Porque com 2 anos a criança tem que estar falando, ela tem que estar brincando, não é isso? Ela tem que estar se relacionando com os amiguinhos e com a família. E a criança autista não. Com 2 anos ela ainda não fala, ela não brinca de forma adequada e ela não tem interesse em ter contato com outras crianças. Então, nessa fase, os pais se preocupam, veem que tem algo estranho, mas ainda não procuram o atendimento médico. Elas esperam 2, 3 anos para procurar, porque fica esperando a criança desenvolver.
fica esperando a criança desenvolver e ela não vai desenvolver. Porque ela perde tempo, né? Perde tempo. Na verdade, ela perde tempo. Exatamente o que você falou. Deixa de estimular o seu filho no momento precocemente, no momento inicial, né, que aquela doença começou a ser percebida. Não é que ela surgiu ali, ela foi percebida ali. Acredito até, doutora, que são pais que não querem aceitar, né, digamos assim. Exatamente, é a fase de negação. E isso é perfeitamente compreensível, porque quando a gente tem um filho, a gente pensa naquele filho super, né, adaptado ao meio ambiente, que vai normalmente para a escola. Então, quando você vê que aquela criança é diferente, tem a fase da negação dos pais. Isso é compreensível, a gente não pode condenar os pais quando eles não procuram atendimento. Não é por maldade, não é porque não querem, é porque não querem aceitar. Não, meu filho ele não é diferente. Quando, na verdade, sem querer e sem saber, eles estão prejudicando essas crianças, né? Então, é importante, eu queria até contar rapidinho. Fica à vontade. Um exemplo de um avô de uma criança autista aqui em São Mateus. Ele foi na minha casa e foi fazer lá um trabalho. E o meu sobrinho de 4 anos chegou e abordou ele, conversou e tudo. Tia para lá e tia para cá, falando comigo. Quando o meu sobrinho saiu, ele falou assim: Cláudia, quantos anos tem teu sobrinho? Aí eu falei. Aí ele disse, tem 4 anos. Aí ele disse, o meu netinho tem 4 anos também, mas ele não fala nada. Ele não brinca, ele só fica num canto. E aí a gente começou a conversar. E eu disse, leve ele no médico, ele talvez é autista, vamos investigar. Ele disse, não, mas a mãe dele e o pai dele não, dizem que ele não tem nada. Eu sei que eu conversei, ele foi embora. Depois de quase 1 ano, ele veio até a minha casa, dizer que estava muito feliz porque ele recebeu a orientação no momento que ele estava realmente precisando. Levaram essa criança a São Luís, para consultar com o neuropediatra, e tiveram o diagnóstico de autismo. E ele disse, hoje eu sei como lidar com o meu neto. Eu sei que ele brinca do jeito dele, que ele entende do jeito dele, e eu já levo ele para o parquinho, ele vai para o pula-pula, ele fica no cantinho, mas ele está se divertindo. Então, que a gente entenda que o autista, ele é diferente, ele mas ele também é um ser humano, também é uma criança, ele também precisa brincar, ele precisa de atenção, ele precisa de carinho. Às vezes falta de uma orientação, de uma conversa. Uma falta de orientação. Como eu falei, os pais não tratam diferente o seu filho por maldade. Todo pai quer o melhor para o seu filho, mas às vezes por uma falta de orientação. Então, assim, vamos elencar aqui alguns dos principais sintomas que a gente pode estar observando na criança para chamar a atenção da família que ela pode ser autista. Primeiro, é uma criança que está com 2 anos, a partir dessa idade, né? Como eu falei, os sinais são mais perceptíveis. Ela não fala ainda com 2 anos, ou então... Já era para estar falando, Já era para estar falando, conversando, ou então ela não fala ou fala de uma forma bem comprometida. Do jeito dela. Do jeito dela. Outra característica que pode chamar a atenção é aquela criança que faz muitos movimentos repetitivos. Né, como eu falei no início, a criança se balança muito, a criança bate um objeto na cabeça, né, isso é uma característica do autista. A criança não atende pelo nome, você chama, né, tipo José, e ele nem está ali no cantinho dele, né, isso é um sinal. A criança autista, ela tem a sua sensibilidade muito alterada, qualquer barulho pode ser incômodo para ela, né, qualquer toque, a textura diferente incomoda também essa criança. Ela não tem medo de perigo, ela sobe em coisas altas sem saber que vai cair ou não. Então, essas características têm que chamar a atenção dos pais, que pode ser uma criança que tem autismo, né? É uma criança que se interessa por brinquedos estranhos. Por exemplo, pode passar o dia inteiro brincando com uma pedra, o dia inteiro brincando com uma garrafa PET e não se interessar pelos jogos simbólicos, pelos brinquedos. Quando a gente fala de simbologia, é a menina que brinca com uma boneca, que ela é a mãe da boneca, é o menino que brinca com um carrinho. A criança autista, ela não brinca assim. Ela brinca diferente, ela brinca com uma pedra, ela brinca com uma sandália, entendeu? Então, essas características aí, elas precisam chamar a atenção dos pais, das pessoas que convivem ali com aquela criança, para procurar um atendimento, procurar uma ajuda para permitir a essa criança uma qualidade de vida. Então, esses movimentos, essas atitudes, é interessante que os pais passem a observar, que seja observado pelos pais. Exatamente, que entendam que isso não é comum. Né? Não é comum uma criança brincar com uma pedra, não é comum uma criança se balançar o dia inteiro. Não é um balanceio momentâneo, é o dia inteiro. Tem crianças autistas que passam o dia inteiro sentadas, balançando o corpo para frente e para trás. Aí o pai ou a mãe diz, não, ele só está ali no canto dele e tal. Não é. Tem alguma coisa que precisa ser investigada para que a criança tenha chance de ter uma boa qualidade de vida.
Doutora, alguma orientação aos nossos telespectadores que assistem o programa nesse momento? Olha, quando se trata de criança com qualquer tipo de deficiência, não só o autismo, é que as pessoas olhem com amor, com respeito, sem julgamento, sem apontar, que procurem falar com a criança deficiente, com a criança autista, como qualquer outra criança, que não se dirijam só para a mãe. Ah, quantos anos ele tem? Ele não fala? Chegue perto, como é seu nome? Oi, tudo bom? Fale com a criança que é diferente de você, porque assim você vai estar inserindo ela na nossa sociedade, na nossa comunidade. Muitas pessoas dizem que o autista ele vive no mundo dele. Eu não concordo. O autista ele vive no nosso mundo. Só existe um mundo, né? Então o autista ele está aqui, a criança autista, portadora do autismo, ela está aqui no nosso mundo. Então, a gente precisa proporcionar para essa criança, para esse adolescente, oportunidades iguais, de carinho. Ah, o autista, as pessoas falam muito, a criança autista não gosta de abraço, não gosta de carinho, não gosta de toque. Não é isso. Não é que ela não gosta. Ela tem realmente essa sensibilidade alterada, quando é tocada, é estranho para ela. Mas se ela for tocada sempre, abraçada sempre, ela vai se acostumar com aquele movimento, com aquele toque, com aquela sensação. Então, o que eu queria dizer é isso, para as pessoas que têm crianças autistas, que ainda não procuraram atendimento, procure a APAE, procure os serviços do nosso município, né? A Secretaria de Saúde também tem os profissionais aqui na cidade que podem atender e orientar esses pais, essas famílias. E olhe com amor. O amor, ele é o responsável pela cura de todos os males, né? Então, era isso que eu queria deixar de recado final. Tá certo. Doutora Cláudia Albuquerque, quero agradecer a senhora por ter aceito o nosso convite e dizer para a senhora que nós estamos aqui de portas abertas, à disposição, tá, para qualquer esclarecimento em prol dessa nossa sociedade. Tá bom. Eu que agradeço também, eu quero agradecer pela oportunidade, eu espero que as pessoas tenham compreendido e qualquer necessidade de retorno, estou à disposição.